Bom dia, seus lindos, tudo bem? Então, meninos, a primeira atividade que eu mandei para vocês foi essa questão de interpretação de texto, né? Então, era para vocês lerem com muita atenção esse texto chamado Os Músicos de Bremen e responderem essas questões, né? As 9 questões. Então, vamos lá? Deu tempo de todo mundo fazer tranquilo, né? Hoje a gente vai fazer a correção comentada. Espero que vocês estejam em casa, cuidando bem da família, tendo bons hábitos, né, de prevenção, que vocês já sabem bem lavar bem as mãos, utilizar o álcool em gel, não sair de casa, só sair de casa em situações extremas, né, permanecer ao máximo em casa com as pessoas que a gente gosta, para a gente evitar essa contaminação. Se Deus quiser, em breve, a gente vai estar todo mundo tranquilo, né, lembrando disso de forma leve. Então, vamos lá? Gente, esse texto é um texto que explica uma obra, né, dos irmãos Grimm. Esse texto, ele tá falando sobre... Ele começa assim, ó. Algumas histórias perduram. O que é perduram? Duram muito tempo. É uma coisa que não é esquecida, que dura muito. Para sempre no imaginário coletivo. É o conto deste clássico. Então, eles estão explicando, né, um conto muito clássico chamado Os Músicos de Bremen. Esse conto, ele é da autoria dos irmãos Grimm. E esses irmãos, né, gente, eles são autores de vários clássicos da literatura. Então, vamos lá? Questão 1. Identifique o assunto do texto. Então, quem não prestou atenção, né, na leitura, pode ser que marcava a alternativa errada. Mas, o que esse texto está buscando explicar? Ele tá explicando a literatura infanto-juvenil? Não. Ele dá um exemplo de literatura infanto-juvenil, mas ele não está aqui para falar sobre ela. Ele está aqui para explicar sobre o trabalho dos irmãos Grimm? Não, eles estão aqui para explicarem uma obra dos irmãos Grimm, que é qual obra? O livro Os Músicos de Bremen. Por isso, a alternativa certa é a terceira alternativa. O livro Os Músicos de Bremen. Certo? Vamos para a segunda questão. Na passagem Nomes Seminais da literatura infantil e infanto-juvenil alemã no século XIX, o texto refere-se a quem? Gente, então, quem são esses autores maravilhosos da literatura infantil e infanto-juvenil alemã no século XIX? Claro que o texto está se referindo a quem? Aos irmãos Grimm. Questão 3. Segundo o texto, os 4 bichos da história, os músicos de Bremen, foram abandonados por seus respectivos donos. Por quê? Então, nós precisaríamos responder o quê? Por qual razão esses bichos foram abandonados? Então, o texto dá uma pista para nós, né? Os 4 animais, eles foram abandonados por quê? Porque eles eram considerados pelos seus donos como velhos e inúteis. Então, eles não tinham mais serventia para os donos. Por isso, foram abandonados. Questão 4. No segmento, poderão se tornar músicos graças aos seus incríveis talentos sonoros. Então, essa expressão que está grifada, a expressão graças aos, ela indica o quê? O que está vindo em sequência dela? Está vindo um motivo pelo qual eles poderão se tornar músicos? Está vindo uma finalidade ou uma consequência? Então, eu poderia substituir, gente, o graças ao por quê? Ó, poderão se tornar músicos porque possuem talentos incríveis. Então, é o quê? Um motivo. Então, primeira alternativa, um motivo. Questão 5. Releia este fragmento do texto. Mas, durante uma pernoite, no meio do caminho, nosso quarteto animal descobre uma casa, onde o belíssimo jantar está sendo desfrutado por uma trupe. Nesse fragmento, o autor do texto expõe. Ele expõe o quê? Que parte da história? O início? A complicação ou o desfecho? Pessoal, aí ele expõe o quê? A complicação. Então, é um fato que vai gerar várias outras coisas. É um fato que vai gerar, assim, curiosidade, né? Então, por isso, a correta é a segunda alternativa. A complicação da história, os músicos de Bremen. Questão 6. Apesar do perigo iminente, nossos heróis vão dar um jeitinho para afugentar os larápios. O que significa perigo iminente? Pessoal, perigo iminente é quando alguma coisa está prestes a acontecer,
né? Então, está vindo perigo eminente, está quase acontecendo alguma coisa, está perto de acontecer, tá bom? Questão 7. No trecho, nossos heróis vão dar um jeitinho para afugentar os larápios. A locução sublinhada equivale ao verbo. Pessoal, para quem não se recorda, locução verbal é quando nós temos dois verbos que indicam apenas uma ação. Como que eu sei qual verbo que eles estão equivalendo? Eu posso substituir. Qual verbo que vai caber aí perfeitamente? Nossos heróis darão um jeitinho para afugentar os larápios. Por isso, então, a alternativa correta é a terceira, darão. Questão 8. Na frase, e tomar para si aquela refeição frugal e imperdível, as palavras grifadas foram usadas para... Por que que ele usou essas palavras aí, ó? Frugal e imperdível. Por quê, pessoal? Ó, se eu for analisar, frugal e imperdível, ó, estão fazendo o quê? Estão caracterizando refeição, né? Estão sendo adjetivos de refeição. Por isso, a alternativa correta é a segunda, caracterizar aquela refeição. Questão 9. Em apresentar aos jovens leitores da atualidade histórias que com muito encanto resistiram à passagem do tempo. A parte destacada exprime uma circunstância de... Então, o que com muito encanto? É o modo, gente. É o modo com que essa história está sendo passada. Essa história, apesar de ter muito tempo, ela continua encantando, né? Então, por isso, a alternativa correta é a segunda, modo. Certo, pessoal? Então, aqui está a correção da primeira atividade que nós fizemos de interpretação de texto. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo para vocês, boa semana. E não se esqueçam que nós temos atividades aqui para hoje, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Ou aqui no Escolar, vocês podem me mandar recado, ou vocês também podem me mandar um e-mail no e-mail tiadaniprof@gmail.com. Beijo para vocês e fiquem com Deus.